Por unanimidade, os ministros do Supremo confirmaram a legalidade da prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio, sem direito à fiança. Ele foi preso ontem, nós mostramos aqui, depois de atacar os ministros da Corte e de defender o AI-5, ato mais duro da ditadura militar, o que é inconstitucional. Assunto para Giovana Teles. Boa noite. Foi um julgamento com os ministros concordando integralmente com a decisão de Alexandre de Moraes. Boa noite, Bocardi. Boa noite a todos. É isso, sim. E tem peso muito maior uma decisão de todos os ministros do tribunal por unanimidade. O presidente, ministro Luiz Fux, justificou a urgência do julgamento. Afirmou que o STF tinha que atuar rapidamente em casos em que há ofensas que vão muito além dos limites permitidos pela liberdade de expressão. O ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão do deputado Daniel Silveira, lembrou que o vídeo gravado por 19 minutos pelo parlamentar não pode ser aceito dentro do conceito de liberdade de expressão e que as declarações não podem ser protegidas por imunidade parlamentar porque não têm relação com o trabalho dele no mandato e ferem as bases do Estado Democrático de Direito. Alexandre de Moraes destacou ainda que o deputado federal praticou crimes contra a Constituição, por isso inafiançáveis, como incitar a destituição de ministros do STF, além de ter defendido o AI-5, instrumento de ações arbitrárias do período mais duro da ditadura militar. Vamos ver alguns argumentos do ministro que justificaram a prisão em flagrante do deputado. Sabemos todos que a liberdade, a livre discussão, a ampla participação política, o princípio democrático, todos estão interligados com a liberdade de expressão. E não é disso que se trata as diversas manifestações nos mais de 19 minutos do investigado. Declarações pleiteando a tirania, o arbítrio, a violência, a quebra dos princípios republicanos, como se verifica pelas manifestações criminosas inconsequentes de Daniel Silveira, incitando a violência física nos limites, inclusive, da morte de ministros, porque não concorda com posicionamentos. Ou seja, e aqui me parece relevantíssimo reafirmar, muito mais do que os crimes contra a honra praticados contra ministros do Supremo Tribunal Federal e contra a própria instituição, e por si só isso já é gravíssimo, muito mais do que ameaça contra a integridade física e a própria vida de ministros do Supremo Tribunal Federal, muito mais do que ofensas pesadas, aqui as manifestações tinham o mesmo intuito que tiveram as outras manifestações, que tiveram a participação em outros eventos, como disse, investigados em outro inquérito, de corroer o sistema democrático brasileiro. A reiteração dessas condutas por parte de Daniel Silveira revela-se, a meu ver, essa reiteração gravíssima, pois, como disse, é atentatória ao Estado Democrático de Direito brasileiro, às suas instituições republicanas, não tendo, portanto, qualquer relação com o exercício das funções parlamentares. Nenhuma relação com o exercício das funções parlamentares. E, consequentemente, não estando protegida pela imunidade material prevista no caput do artigo 53 da Constituição Federal. Não existirá um Estado democrático de direito sem que haja poderes de Estado independentes, harmônicos entre si. Todos esses temas estão de tal modo interligados que a derrocada de um fatalmente acarretará a supressão dos demais, trazendo como consequência o nefasto manto do arbítrio e da ditadura, como ocorreu em relação à edição do ato institucional número 5, defendido ardorosa, desrespeitosa e vergonhosamente por Daniel Silveira nas suas declarações.
Em seguida, os outros ministros votaram e foram rápidos. O julgamento durou 44 minutos. Os ministros destacaram a legalidade da prisão do deputado. O decano da Corte, ministro Marco Aurélio, lembrou não ter visto em mais de 40 anos no judiciário falas tão graves e agressivas contra as instituições. E fechando o julgamento, o voto do presidente ministro Luiz Fux. Vamos ver trechos dos dois votos. Estou com 74 anos de idade, 42 em colegiado judicante. E jamais imaginei presenciar, vivenciar o que eu vivenciei. Jamais imaginei que uma fala pudesse ser tão ácida, tão agressiva, tão chula no tocante a instituições. É imprescindível interromper a prática delituosa. Creio que ninguém coloca em dúvida a essa altura a periculosidade do preso. E também ninguém coloca em dúvida a necessidade de preservar a ordem pública e, mais especificamente, as instituições. Agora, a Câmara dos Deputados, e não vejo nisso qualquer pressão, terá que apreciar não um ato individual, mas um ato do colegiado que imagino formalizado a uma só voz. O ministro Luiz Fux, presidente da Corte, votou e rapidamente proclamou o resultado para dar prosseguimento à pauta. O esquecimento do nome do deputado foi interpretado como um sutil recado da inexpressividade do preso. Acompanho também o relator para confirmar a medida prisional e proclamo o resultado. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, confirmou a prisão em flagrante do deputado Daniel, o nome todo como é, ministro Alexandre? Daniel Silveira. Do deputado Daniel Silveira, à unanimidade, nos termos do voto do relator. Giovana continua aqui com a gente porque logo depois dessa votação, a Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado ao STF. Sim, Bocardi, os procuradores entenderam que existem elementos para denunciar o parlamentar por crimes como agressão verbal e ameaça contra os ministros do STF, com o objetivo de favorecer interesse próprio, de estimular o uso da violência para tentar impedir o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e de estimular a animosidade entre as Forças Armadas e o STF. São crimes previstos no Código Penal e na Lei de Segurança Nacional. A denúncia cita também declarações de Silveira no ano passado com apologia à ditadura. Para a PGR, as declarações do deputado não estão protegidas pela imunidade parlamentar. O vice-procurador-geral, Humberto Jacques de Medeiros, disse que as expressões ultrapassam o mero excesso verbal na medida em que atiçam seguidores e apoiadores do acusado em redes sociais, de cujo contingente humano já decorreram até ataques físicos por fogos de artifício à sede do Supremo Tribunal Federal. O documento aponta também que, desde que Daniel Silveira passou a ser investigado, tem usado como estratégia atacar ministros do Supremo para intimidar os integrantes do tribunal, já que é o tribunal que vai julgar o deputado que tem foro privilegiado por causa do mandato. Se o plenário do Supremo aceitar a denúncia da PGR, o deputado passa de investigado a réu. Bocardi. Agora, com relação à prisão, a decisão final sobre esta prisão de Daniel Silveira cabe à Câmara dos Deputados. E hoje o dia foi cheio de reuniões para tentar chegar a algum acordo sobre a situação de Silveira, não foi? Bocardi, os deputados estão todos de olho na audiência de custódia marcada para amanhã, em que a defesa do deputado pode pedir a troca da prisão por outras medidas. Já tem uma reunião com os líderes marcada para de tarde para debaterem o que fazer, claro, a partir do que a Justiça decidir. Se for mantida a prisão ou pedida a suspensão do mandato plenário, tem que decidir. E tem um grupo na Câmara que defende que a votação seja amanhã mesmo.
Para relaxar a prisão são necessários 257 votos, maioria absoluta da casa, e a votação é aberta e nominal. A mesa diretora decidiu hoje reativar e convocar o Conselho de Ética para analisar a situação de Daniel Silveira. No documento, cita a possibilidade de punição com perda de mandato e afirma que Silveira incorreu em abuso de prerrogativa quando publicou o vídeo de 19 minutos em que, além de atacar frontalmente os ministros do STF por ameaças e ofensas à honra, propõe medidas antidemocráticas contra a Suprema Corte, defendendo o AI-5 e a adoção de medidas violentas contra a vida e a segurança de todos os ministros. Partidos de oposição também já entraram com pedido de cassação do mandato do deputado no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar. Vamos ver os argumentos de deputados contra e a favor de Daniel Silveira. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PL, disse que parece-me incontestável que o deputado Daniel Silveira cometeu os crimes previstos nos artigos 22 e 23 da Lei de Segurança Nacional, conduta muito grave, porque é atentatória à ordem democrática e à independência dos poderes. Cabe ao STF e à Câmara decidir, dentro da Constituição Federal, a punição. O líder do Cidadania na Câmara, Alex Manente, disse que a prisão de Daniel Silveira está dentro da normalidade jurídica e constitucional. O Cidadania defende integralmente a decisão do Supremo Tribunal Federal, que, por unanimidade, manteve a prisão do deputado Daniel Silveira. Nós entendemos que o ato do deputado foi um ato criminoso, que afronta a Lei de Segurança Nacional, que afronta um poder que é o judiciário, ameaçando inclusive os seus membros e principalmente no arrombo antidemocrático. Já o presidente do PSL, Luciano Bivar, da ala contra Bolsonaro, condenou a atitude de Silveira e disse que o partido estuda medidas para o afastamento definitivo dele.